Desafio do bem. Essas foram as palavras do pré-candidato a senador Alexandre Guimarães para que ele possa pedir votos para o pré-candidato a senador Ronaldo Dimas e ele existir essa troca, né, essa reciprocidade. É uma utopia que não vai a lugar nenhum, é um sonho irrealizável. Thomas More, em 1516, ele escreveu uma obra chamada Utopia. Utopia que foi utilizada a primeira vez em 1516, que ele tirou de uma palavra grega, para descrever as condições da Inglaterra renascistas. Interessante que essa obra, ela teve, se você ler e comparar com o nosso cotidiano, com nossa contemporaneidade, não mudou nada. Ela está sempre atual. E esse termo utopia, que não vai a lugar nenhum, um sonho irrealizável. Fere aos nossos ouvidos e também é brincar com a nossa inteligência emocional e intelectual, vindo de um parlamentar que é deputado federal, a utilizar de artifícios para o desafio do bem, que foi esse termo que o pré-candidato senador Alexandre Guimarães lançou no intuito para provocar um sentimento que prova que está inseguro com os resultados das eleições de 2026 no mês de outubro. Primeiro, nós estamos num Estado democrático de direito. Nós temos essa liberdade de escolha. Qualquer líder ou qualquer pré-candidato ou candidato político que venha com esse desafio do bem, mostra que no intuito ou mostrar insegurança, está demonstrando um espírito de autoritarismo e ditatorial. No Estado Democrático de Direito, e se fosse apenas sendo os dois candidatos, Alexandre Guimarães e Ronaldo Dimas, no estado do Tocantins, esse desafio do bem soaria como algo democrático, algo realmente apropriado e algo que mostrava segurança e amor pelo estado do Tocantins ou pela nossa região. Nós temos concorrendo à reeleição ao Senado Irajá Abreu, Eduardo Gomes. Nós temos os pré-candidatos a senados Vanderlei Luxemburgo, Paulo Mourão, Eli Borges, Carlos Gaguin, Ronaldo Dimas, e ouvi comentários também de Araguaína, Hélio Rodrigues. Mas nós adentrarmos ou tentarmos aprofundar nesse desafio do bem, nós podemos perceber que em suas falas pode existir insegurança, ironia, autoritarismo. Olha que esses comentários que estou fazendo, meus dois pré-candidatos a senados, obviamente são esses dois, Alexandre Guimarães e Ronaldo Dimas. Optei por Alexandre Guimarães porque um dos seus suplentes é um meu grande amigo, Tiago Simas. E eu estou divulgando a pré-candidatura do Alexandre Guimarães pelo meu
minha consideração, a minha estima e a minha consideração por Thiago Simas. Mas se fosse por escolher desses 8 ou 9 opções assinados, assim escolheria Ronaldo Dimas ou Vanderlei Luxemburgo. Mas, no meu coração, ou Carlos Gaguin, mas pela minha estima e consideração e pela minha lealdade e amizade que eu tenho por Thiago Simas, Alexandre Guimarães. Sendo que o intuito que anteriormente Thiago Simas era para ser pré-candidato a deputado estadual. E se fosse a eleição hoje, mesmo que o Thiago Simas estivesse de suplente do Alexandre Guimarães, eu optaria por Ronaldo Dimas. Por quê? Hoje, até hoje, a data de hoje, 12 de julho ou 13 de julho, vamos considerar que seja 12 de julho de 2026, estou perdido no tempo, na hora que não vi o horário de fazer o filme, o vídeo. Sou filiado ao MDB. Conversei uma vez pessoalmente, sem ser assim ser por acaso, uma vez em 2024, não lembro se foi abril ou se foi março, a minha filiação do MDB. O Alexandre Guimarães, até hoje, até exato momento, se encontrar nesses eventos, oi, tudo bem, aquela história toda, jamais atendeu meu telefone, meu WhatsApp, ou até mesmo deu alguma resposta positiva. Mas ele deve ter mandado assessor, alguma coisa. Não estou preocupado com assessores. E eu fui franco uma vez, até almoçando ali na feirinha, com o Vanderlei Luxemburgo, estava o seu assessor Elcio Mendes, estava mais outro seu motorista, estava mais o seu outra pessoa que estava dizendo que estava representando aqui em Araguaína, e o fotógrafo. E eu falei diretamente para ele, essa história de não poder conversar diretamente com a pessoa, o candidato, se hoje você não conversa com ele, não conversa jamais. Então, esse desafio, e por que a minha escolha para Senado seria a minha primeira opção, Ronaldo Dimas, mesmo se fosse direito de votar em Ronaldo Dimas. Ronaldo Dimas, ele é um articulador, estrategista, visionário. E a sua qualidade de organização, de perspectiva de como ajudar, colaborar com o coletivo, independente de que os seus defeitos e as suas medidas em questões de superfaturamento, supervalores, em questões de metros quadrados, metros cúbicos, que o quadrado não sei nem porque menciona do IPTU, ele projeta algo ou cria algo, não somente em Araguaína, mas por onde que ele andou, com a sua visão técnica de engenheiro, visando o bem-estar, o bem comum, o coletivo. Não apenas uma classe A, uma classe B, uma classe C, ou apenas momentâneo naquele exato momento. Por exemplo, nossas TOs estão cheios de buracos, porque tem asfaltos superfaturados, asfaltos cheios de superfaturamente, e coloca aquele sorrisal que você bate assim apenas com pontas de uma caneta, que você vai ver aquele farelo. Uma prova disso, as nossas pontes que têm previsões de vida útil até 80, 100 anos, pontes que menos de 10 anos estão sendo interditadas. Por quê? Desvio, aqueles desvios que era
para construir com tal fim, foram para bolsos para alimentar a fome do poder, a fome da prepotência e da ganância. Então, esse desafio do bem é apenas uma ironia, uma insegurança, uma provocação, uma frase ditatorial, né? Porque nós vivemos no mundo da democracia. Independentemente se é de Araguaína ou não, temos grandes condições de termos bons representantes, quer seja no Senado, na Câmara, na Câmara Federal, que junta os deputados federais e os senadores, nas Assembleias Legislativas e também no estado do Tocantins. Nós temos em nossas mãos uma grande arma, mas nós não somos videntes, não temos bolas de cristais e não somos profetas. Nós não sabemos quais são as verdadeiras intenções e desejo quando um político chega ao poder. Mas nós devemos exercer esse desafio, devemos exercer nosso ato democrático pelo voto, independentemente, porque se nós não participarmos do processo político, processo eleitoral, votar nossos governantes, já estamos assim, num país que dizemos que é democrático e que temos uma Constituição que dá essa liberdade democrática. Imagine se fosse um país ditatorial, que tivesse apenas um ditador, onde apenas os políticos decidiam os nossos caminhos e as nossas vidas. Sim, a decisão de nossas vidas. Então, na minha humilde concepção e ponto de vista, entendimento, esse desafio do bem, Alexandre de Guimarães, eu vi como ironia, insegurança e autoritarismo. Ainda mais vinda de uma pessoa que é culta, que é advogado e que nas eleições de 2022 foi muito criticado, foi muito questionado, que dizia que não era filho da terra. E agora vem com esse desafio do bem para que nós possamos ter apenas focar em 2 senadores de Araguaína. Nenhum de nós somos filhos da terra. Nossos antepassados não são araguainenses. Então, essa historinha, desafio do bem, reflete, é uma utopia, reflete insegurança, ironia, uma provocação e, acima de tudo, não contribui nem para Araguaína e nem para o estado de Tocantins. Porque qualquer candidato que está concorrendo à eleição de 2026, nós podemos fazer essa leitura. Quer seja no âmbito do governo, federal, estadual, isso é uma falácia, uma utopia para que nós possamos que priva de nós o direito de exercermos o direito de cidadão na forma democrática a quem escolher para os nossos representantes, para que nós possamos acreditar e confiar que seja o melhor para o nosso estado de Tocantins, não para um grupo político. Esse desafio do bem só favorece um grupo político, independente de quem ganhe, qual dos dois, mas não favorece o estado de Tocantins. Então, até a próxima.